Você já se pegou pensando, puxa vida, eu gostaria de me sentir mais autoconfiante no meu trabalho, na minha vida pessoal, no desenvolvimento dos meus projetos e dos meus sonhos. Mas como eu faço isso? Fica comigo, porque hoje eu vou te contar o segredo da autoconfiança dos grandes empresários. Mas isso não se aplica somente a eles, aos profissionais de alta performance, se aplica a nós também. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este canal que só existe para lhe trazer boas notícias. E a boa notícia de hoje é que você vai saber os 3 Cs da autoconfiança, na qual nós precisamos desenvolver para podermos navegar com mais tranquilidade no mar da nossa vida. Então vamos lá? Sem mais delongas, eu vou te contar o primeiro C da autoconfiança, que é a competência. Desenvolva competência. Você já parou para perceber quando você tem alguma competência desenvolvida, você consegue fazer aquilo com mais tranquilidade, com mais segurança? Pois é, nesse caso vai ser necessário habilidades, o desenvolvimento mais de habilidades para que essa segurança em nós ela seja ampliada. Para nos ajudar no desenvolvimento dessas ideias, o nosso convidado de hoje é o Brandon Burchard, em O Poder da Auto-Performance. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer, qual é o primeiro C dos 3 Cs da confiança? É a competência. E vamos ver o que ele fala aqui da competência. A repetição e o esforço levam a mais aprendizado, o que lhe dá mais competência. Como é que a gente vai adquirir competência? Através da repetição de uma atividade e do esforço, porque nós vamos aprimorando, nós vamos entendendo aquela habilidade, sabendo o que nós precisamos fazer. Mais competência, então, gera mais confiança e por aí vai. Quanto mais eu faço, mais confiante eu fico. E aí eu começo a desenvolver mais autoconfiança naquilo que eu estou fazendo, para fazer aquilo com mais tranquilidade. O que as pessoas, os profissionais de alta performance, mas não se... a gente não vai falar somente deles, e isso serve para nós também. O que eles pensam? Eu sei o que fazer e como agregar valor aqui. Então, quando nós desenvolvemos uma competência, a gente já vai sabendo o que fazer e como é que eu vou transformar aquela matéria-prima em algo mais valioso. Mas isso é com repetição e esforço. Nós precisamos dedicar uma determinada energia, um determinado tempo para isso, para a repetição e para o esforço. Sua confiança veio da crença no poder de aprender em geral. Então, essas pessoas, elas acreditam que elas sempre têm a capacidade de estar sempre aprendendo em qualquer situação. Sendo assim, elas não se preocupam. Por quê? Porque elas têm a consciência tranquila que elas estão se esforçando e repetindo o esforço para aprender cada vez mais. E elas lembram daquele esforço que já foi feito e de todas as habilidades que elas já desenvolveram ao longo desse tempo. Isso fica registrado e marcado para elas, conforme nós vamos ver. Vamos lá. Os profissionais de alta performance, que não se trata só de alta performance, é nós também, são aprendizes, e sua crença de que podem aprender aquilo que for necessário para vencer no futuro lhes dá confiança quanto às suas capacidades atuais. Então, essas pessoas, elas estão tranquilas porque elas se esforçam para aprender. Elas sabem que elas já aprenderam e não tem problema se lá no futuro surgir algum problema, porque elas estão sempre dispostas a aprender. Isso tranquiliza a pessoa e dá uma determinada segurança. Lembrando que é esforço e repetição. Além de uma confiança, às vezes, desmedida em sua capacidade de descobrir as coisas no momento,
Os profissionais de alta performance também ganham mais confiança refletindo vitórias do passado e aprendendo mais com elas do que as outras pessoas. Então, as pessoas não deixam passar aquilo que elas aprenderam. Elas ficam lá tentando entender com maior profundidade como elas conseguiram aprender aquilo, que levaram a determinados resultados. Isso fica registrado na memória deles, fica lá na gavetinha, registrado como é que eles têm que fazer, como é que eles fizeram, e tranquiliza a pessoa quanto ao futuro e quanto ao presente. Se eu tenho que aprender alguma coisa agora, eu vou me esforçar, eu vou repetir e eu vou aprender. É esse o pensamento deles. E eles, assim, arquivam. Eu já falei em alguns vídeos passados, né? As gavetinhas que a gente precisa ter. Eles arquivam nessa gavetinha de eu consigo aprender mais uma coisinha. E vão acumulando. Isso gera uma estabilidade para eles. Profissionais de alta performance ponderam as lições extraídas de suas vitórias. Eles dão créditos a si mesmos e permitem que essas vitórias se integrem à sua psique, dando-lhe mais força. Olha o segredo aqui, ó. Beba água. Essas vitórias, elas vão se integrando à pessoa. Então, a pessoa, ela vai absorvendo aquilo para si mesmo, para sua personalidade e desenvolvendo uma autoconfiança quase que inabalável. Falei quase porque nós ainda temos 2 ingredientes. Vamos lá. Profissionais de baixa performance raramente refletem sobre as lições aprendidas e, quando o fazem, são muito duros com eles próprios. Por exemplo, eu tive uma vitória, aprendi alguma coisa. Simplesmente deixo para lá. Se eu deixar para lá, o que vai acontecer? Eu não vou guardar na minha gavetinha. Não guardando na minha gavetinha, eu vou correr o risco de minar a minha autoconfiança. Entendeu? Como é importante voltar e rever. Mesmo quando ganham, raramente incorporam essa vitória à sua identidade. Então, essas vitórias passam a fazer parte da identidade da pessoa. Aí, pensa como é que isso vai entrando dentro da pessoa e desenvolvendo a confiança dela. Simplesmente não se permitem sentir a vitória. Agora, eu te pergunto, você tem se permitido sentir as vitórias? Essa é uma pergunta. Pergunta número 2. Você se lembra de suas vitórias? Tarefa de casa, lembrar-se das suas vitórias, pelo menos as últimas. Não precisa ser coisa assim grandiosa, pode ser pequenas vitórias. Vai lembrando como é que você fez. Não precisam ser na mesma área que você quer atuar, mas lembre-se que você é um vitorioso. Alguma vitória sempre tem para a gente guardar. É por isso que, ao se esforçar, é importante dar início a uma prática de refletir sobre o seu progresso e o seu novo aprendizado. Não espere até a véspera do ano novo para pensar sobre todas as grandes coisas que você fez e aprendeu este ano. O que você aprendeu já este mês? O que você aprendeu nos últimos 3 meses? O que você aprendeu desde o começo do ano para cá? Comece a catalogar as coisas que você aprendeu. Eu tenho um professor que ele fala que ele tem um caderninho de aprendizado, que ele vai anotando todas as coisas que ele aprende. E isso são todos os dias. Eu ainda não fiz esse caderno de todos os dias, mas ficar rememorando como é que eu consegui fazer determinada coisa, isso aí é importante, hein? Então vamos lá. Agora nós vamos para o C número 2, de super importância, e nós podemos pecar muito aqui, que é coerência. O que eu penso, o que eu falo, está em meus atos? Está em minhas atitudes? Responde essa pergunta para você mesmo. O que você pensa sobre você? Primeira coisa, está claro o que você pensa sobre você?
mas depois o que você sente sobre você e o que você verbaliza e as suas ações, sua mão na massa, o braço, como é que anda? Vamos pensar sobre isso. Vamos ver o que ele fala. No centro da coerência, essas questões sobre como estamos realmente vivendo a nossa vida, não apenas imaginando. Por quê? Muitas vezes a gente pensa uma coisa, não faz o que precisa fazer e fica triste porque não tem resultado. Nós fazemos isso. O impulso para a coerência obriga você a se perguntar: estou sendo honesto com quem eu sou? Sou confiável? Fiel a mim mesmo e aos outros? Fidelidade. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Não tem como querer grandes coisas se eu não sou fiel no pouco. Coloco em prática aquilo que prego e penso. Eu penso, eu falo e eu pratico. Tá tudo em linha, tá tudo sendo a mesma coisa. Lembrando que se eu penso uma coisa, falo uma coisa, não faço, isso vai minando a minha autoconfiança. Entende? Entende aonde é que está o furo no balde da nossa autoconfiança? É por aí. Sigo aquilo que sei sobre mim mesmo? Tomo uma posição quando o mundo me desafia? Ou quando o mundo desafia quem posso me tornar? Quando vem um desafio. Essas perguntas e nossas respostas a elas nos definem e determinam em grande parte o nosso destino. Olha que sério isso! Determinam o nosso destino. Aquilo que eu imagino de mim mesmo, eu estou botando em prática, e aquilo que eu falo, eu estou botando em prática, porque lembrando, o que vai me levar ao destino é só a prática. Pensar, falar e não fazer, não vai me levar. Eu só penso e falo aquilo que eu quero. Não vai rolar, não vai acontecer. Eu preciso ser mão na massa, arregaçar as mangas e botar para fazer. Para nos sentirmos mais coerentes, porém, teremos que ser mais conscientes sobre quem somos e o que tipo de vida queremos ter. Precisaremos estar conscientes acerca da elaboração e da manutenção de nossa identidade, coerente e consciente na elaboração e manutenção de nossa identidade. E aqui ele fala uma coisa interessante. Há uns vídeos para trás, nós falamos sobre temperamentos, as minhas tendências aos meus pontos fortes e minhas tendências aos meus pontos fracos. Eu começando a me conhecer pelos temperamentos já é um grande passo. Sugiro fortemente de você dar uma olhada naqueles vídeos e ver em qual temperamento que você se encaixa, que você vai passar a conhecer quais são seus pontos fortes e pontos fracos, para que, consciente deles, você possa minimizar os fracos e fortalecer os mais fortes. Vamos lá, seguindo. Se você conseguir compreender o poder da coerência, poderá entender por que o hábito de buscar clareza é tão importante para a confiança. Se eu não souber quem eu sou, o que eu quero, se eu não ter presente, se eu não ter consciente o que eu penso, o que eu falo, o que eu ajo, a minha confiança certamente vai ficar abalada. Pensa bem, esse pilar da coerência. Penso uma coisa, sinto uma coisa, falo uma coisa e faço outra coisa. Esse pilar fica, né? Não vai rolar.
Você não pode ser coerente com algo que nunca definiu. Sem clareza e sem coerência, não há confiança. Então, eu preciso ter bem claro quem eu sou, o que eu quero, quem eu sou, o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço. Está coerente com o que eu quero, com o que eu preciso fazer? Precisamos pensar sobre isso. Agora ele fala aqui, ó, compartilharei algo que a maioria dos profissionais de alta performance dividiu comigo. Considere-se tipo assim, mas eu não sou um profissional de alta performance. Não, mas leva isso para você, que é importante. A confiança vem da sinceridade consigo mesmo e com os outros. Sinceridade consigo mesmo e com os outros. Não ficar colocando as coisas debaixo do tapete, nem para mim, nem para ninguém. Você tem que evitar as pequenas mentiras que podem facilmente destruir o que forma seu caráter. Pequenas mentiras, parece que não. Pequenas mentiras para si mesmo, parece que não dá nada. Só para passar aquele momento, parece que não dá nada. Mas vai deformando o seu caráter e a sua identidade vai sendo afetada. A sua identidade sendo afetada, a sua autoconfiança é afetada. Aí você precisa pisar no acelerador para fazer alguma coisa e não consegue. Não consegue porque esse pilar está abalado. Se mentir sobre pequenas coisas, você vai causar uma catástrofe quando for confrontado com as coisas importantes. Seu coração e sua alma querem ter a certeza de que você viveu uma vida honesta. Isso está no íntimo de todo mundo. O coração e a alma querem ter certeza que viveu uma vida honesta. Se quebrar essa confiança, você corre o risco de sentir incoerente e arruinar a sua performance. Quer dizer, você vai arruinar, vai estragar o seu fazer as coisas. O seu modo de fazer as coisas vai ficar debilitado. Não vai ter aquela garra, não vai ter o ingrediente necessário para produzir os resultados. E o resultado final vai ser uma frustração, infelizmente. Vamos lá. Viva de acordo com a sua verdade e diga a verdade e você se sentirá coerente. Diga a verdade, você vai ficar tranquilo, vai viver tranquilo. Então vamos lá. Primeiro ingrediente, competência. Segundo, coerência. Vamos ao terceiro, desfrute da conexão. Isso aqui também é importante demais, conexões. Você consegue fazer mais amigos em 2 meses ao se interessar por outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer as pessoas se interessarem por você. Você genuinamente se interessa pelas outras pessoas ou quer que elas se interessem por você? Então nós precisamos estabelecer a conexão como? Nós dando o primeiro passo e nos interessando pelas pessoas. Vamos lá. Os profissionais de alta performance, nós simplesmente aprenderam o imenso valor de se relacionar com os outros. Aqui tem um tesouro. Descobriram que é ao se conectarem com os outros que aprendem mais sobre si mesmos e sobre o mundo. É a conexão deles com os outros que inspira maior coerência e competência. Por quê? Porque ele tem, a pessoa está se esforçando para ser competente, sendo coerente, buscando servir ao outro. Isso reflete sobre ela. E quando reflete, traz um gostinho saboroso para a vida, um gostinho gostoso. E isso vai sedimentando o terreno da autoconfiança. Veja que bonito que é isso aqui. Vamos lá. O que importa é o seguinte: você quer aprender com os outros, vai dedicar o tempo necessário para isso? Tentará de verdade se envolver com alguém e aprender sobre como essa pessoa pensa, do que ela precisa, pelo que ela luta?
E aí? É preciso dedicação, é preciso estar com a pessoa, é preciso ver a necessidade daquela pessoa, onde que eu posso ajudar ela, como eu posso servir ela, o que ela tem para me ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar um para os outros e eu estou disposta a me abrir para aprender. A confiança dos profissionais de alta performance, desse modo, de uma mentalidade que diz, aqui está falando da mentalidade que vai ser da pessoa. Olha como que a pessoa pensa, a pessoa de alta performance, que não que isso também está ligado a nós, né? Não só pessoas de grande, assim, de alta performance, vamos dizer, para todo mundo isso serve. Sei que vamos sair bem com as outras pessoas, pois estarei genuinamente interessado nelas porque quero aprender. Então, a pessoa já traz desenvolvido esse pensamento, que ela sabe que vai se sair bem. Por quê? Porque ela está interessada em servir, em ajudar a pessoa. E também está interessado, está aberto ao aprendizado. Aqui, para finalizar o nosso vídeo de hoje, ao refletir sobre esses três propulsores de confiança, competência, coerência e conexão, talvez você tenha notado um tema subjacente. O que impulsionou os profissionais de alta performance e o desenvolvimento de cada uma dessas áreas foi a curiosidade. Então, a pessoa foi curiosa para buscar as habilidades, para buscar a competência. A pessoa foi curiosa para buscar a conexão e ela foi curiosa para buscar a forma de ser coerente. Essa curiosidade sadia faz com que ela se sinta energizada para buscar esse tipo de coisa e pensa que é um processo que ele se retroalimenta. Quanto mais a pessoa dedica seu tempo e sua energia em cada um desses três itens, mais ela recebe o feedback e mais aumenta a autoconfiança dela. Percebe como que isso é legal, como que isto é bonito? Vamos ver aqui o que mais que ele fala. Vamos lá. Então, essas pessoas, elas costumam desenvolver um diálogo interno. Para fechar no nosso vídeo de hoje. Olha o diálogo interno, quer dizer, o que elas falam para elas mesmas, o que elas pensam. Sei o que vou fazer e como agregar valor aqui. Já vai com firmeza. Ou, pelo menos, acredito na minha capacidade de entender as coisas e estou disposto a fazer isso. Ter a disposição. 2. Sei que estou vivendo em sintonia com a pessoa que quero ser. Quer dizer, as atividades dela estão alinhadas com a pessoa que ela quer ser. Para isso, ela precisa saber quem ela quer ser. Sei que vou me sair bem com os outros, porque estou genuinamente interessado em aprender sobre eles e em servi-los. Então, a pessoa, ela entronizou esse tipo de pensamento. Então, é isso que ela conversa na cabeça dela. E é essa conversa que nós precisamos ter em mente, ter em nossa cabeça, para que nós consigamos desenvolver essas três habilidades e aumentar a nossa autoconfiança. Então, vamos lá. Competência, conexão e coerência. Competência, coerência e conexão. São as três coisas que nós precisamos fazer para aumentar a nossa autoconfiança nessa vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. Ou se você conhece alguém que gosta, considere enviar para a pessoa. Agradeço muito a sua presença por aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo.